Durante anos, Jane acreditou que sua vida cabia apenas dentro de um relógio de ponto, de um avental manchado de gordura e de um ônibus lotado no fim da noite. Nunca teve tempo para sonhar, porque sonhar parecia perigoso demais para quem precisava escolher entre pagar uma conta ou comprar um remédio. Mas existe um momento silencioso em que o corpo cansa, a mente fraqueja e algo inesperado nasce. Esta é a história de uma mulher comum, invisível para quase todos e exatamente por isso parecida com milhares de pessoas que agora estão ouvindo esta história. Jane dormia no ônibus depois de 14 horas de trabalho. Dormia sentada, com a cabeça apoiada no vidro frio, enquanto a cidade passava depressa lá fora, indiferente ao peso que ela carregava por dentro. Ninguém percebia aquela mulher exausta, com os pés inchados, os olhos fundos e a alma cheia de contas atrasadas, culpas e medos. Para o mundo, ela era só mais um corpo cansado tentando chegar em casa. Mas naquela noite, enquanto o ônibus balançava pelas ruas escuras, algo dentro de Jane começava a mudar, mesmo que ela ainda não tivesse coragem de perceber. O que quase ninguém sabe é que, antes de se tornar apenas sobrevivente, Jane já tinha sido alguém que escrevia, alguém que acreditava em palavras, em histórias, em futuros possíveis. Só que a vida não perguntou se ela estava pronta. A vida a empurrou. Adoeceu sua mãe, trouxe um filho para criar sozinha. Empilhou jornadas longas, salários curtos e um cansaço que não passava nem depois de dormir. Até que, dentro daquele ônibus apertado, um estranho percebeu aquilo que ninguém jamais tinha notado. O cansaço no rosto de Jane não era preguiça, era resistência. Uma única pergunta foi suficiente para desmontar tudo o que ela acreditava sobre si mesma. O que você faria se tivesse tempo? Jane quase respondeu que dormir. Quase respondeu que nada. Quase respondeu o que a vida tinha lhe ensinado a responder. Mas algo mais forte escapou da sua boca, sem planejamento, sem proteção, sem vergonha. Eu escreveria. Naquele instante, Jane não sabia que estava abrindo uma porta que tentara manter fechada por anos. Não sabia que suas dores, seus silêncios e sua rotina invisível carregavam uma história poderosa demais para continuar escondida. Porque o que Jane ainda não entendia era que aquele cansaço acumulado, aquelas 14 horas em pé, aqueles ônibus lotados, aquelas noites em claro, estavam preparando algo muito maior do que apenas mais um dia de sobrevivência. Estavam formando uma mulher capaz de transformar dor em palavra, silêncio em voz e medo em coragem. A vida não mudaria de uma vez. Não haveria milagre. Não haveria dinheiro fácil. Mas haveria algo muito mais perigoso para um destino pequeno: consciência. E a partir do momento em que Jane descobriu que sua história importava, ela nunca mais conseguiu se calar. Se essa história tocou você de alguma forma, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual parte da sua vida mais se parece com a da Jane. Sua história também merece ser ouvida. Jane aprendeu a medir a própria vida pelo relógio do restaurante. Entrava cedo, saía tarde e carregava no corpo o peso invisível de 14 horas em pé, sorrindo para pessoas que nunca perguntavam seu nome. Quando o turno acabava, não sentia alívio. Sentia apenas a urgência de chegar em casa sem desabar no caminho. O ônibus era velho, barulhento e sempre cheio. Ainda assim, era o único lugar onde Jane se permitia fechar os olhos. Sentava-se perto da janela, apoiava a testa no vidro frio e deixava o cansaço vencê-la sem culpa. Dormia não por conforto, mas por necessidade. Era o único intervalo entre o trabalho e as responsabilidades que a esperavam. Na pequena casa de 2 cômodos, a mãe doente dependia dos remédios que quase nunca duravam o mês inteiro. O filho de 7 anos esperava por ela com a mochila jogada no sofá e perguntas simples sobre a vida. Jane respondia como podia,
escondendo o medo de não conseguir sustentar aquele pequeno mundo. Ela não reclamava. Aprendeu cedo que reclamar não pagava contas, não curava dores, não mudava a realidade. O que mudava era resistir. E resistir significava continuar, mesmo quando tudo dentro dela implorava por descanso. Naquela noite, porém, o sono chegou diferente, mais pesado, mais profundo. Jane fechou os olhos assim que o ônibus arrancou e, pela primeira vez em muito tempo, sonhou. No sonho, não havia pratos para lavar nem pedidos para atender. Havia apenas uma mesa simples, um caderno aberto e uma caneta na sua mão. Jane escrevia. O solavanco do ônibus a arrancou do sonho. Jane se desequilibrou e esbarrou em um homem que estava de pé ao seu lado. Pediu desculpa automaticamente, como fazia por quase tudo na vida. O homem sorriu. Não precisa pedir desculpa por estar cansada. A frase ficou suspensa no ar. Jane não soube o que responder. Ninguém jamais tinha resumido sua existência de forma tão simples. Ele se apresentou como Roberto. Usava óculos, carregava uma pasta antiga e tinha um jeito tranquilo, quase fora de lugar naquele ônibus lotado. Disse que havia todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo cansaço no rosto. Jane sentiu um aperto estranho no peito. Não era vergonha, era reconhecimento. Conversaram um pouco, o suficiente para que ele descobrisse que ela trabalhava num restaurante no centro e que cumpria jornadas longas demais para alguém que também era mãe e filha de uma mulher doente. Quando ele perguntou o que Jane faria se tivesse tempo, ela quase respondeu que dormir, mas lembrou do sonho. Eu escreveria. As palavras saíram sem planejamento. Vieram de um lugar que ela pensava estar morto. Roberto não riu, não fez comentários irônicos, apenas ouviu. A vida sempre acontece, disse. O que muda é o que a gente faz com o pouco que sobra. Ele desceu 2 paradas depois, mas antes avisou. Amanhã sento aqui de novo. Jane ficou observando a porta se fechar. Não entendia por que aquela conversa tão breve tinha provocado algo tão profundo dentro dela. No dia seguinte, tudo parecia igual. As mesas sujas, os pedidos acumulados, o gerente impaciente, o cheiro de gordura grudado na roupa. Jane repetiu cada gesto como sempre fazia, tentando não pensar na dor nas pernas, nem na falta de ar que surgia no meio da tarde. À noite, subiu no ônibus quase por instinto. E lá estava Roberto, sentado no mesmo lugar. A partir daquele dia, os encontros se tornaram rotina. Não eram conversas longas. Falavam sobre livros que Jane nunca tinha lido. Sobre histórias de pessoas comuns que se transformavam em narrativas importantes. Falavam sobre medo, sobre culpa, sobre o peso de sustentar uma família sozinha. Querer mais não é ingratidão, Roberto dizia. Jane guardava essa frase como quem guarda um remédio raro. Em casa, a realidade seguia dura. A mãe piorava aos poucos. O dinheiro continuava curto. O filho perguntava por que ela chegava sempre tão cansada. Jane respondia com um sorriso que não convencia nem a si mesma. Ainda assim, algo começava a mudar. Não fora, dentro. Ela passou a observar as pessoas no ônibus, as mãos marcadas, os olhos vazios, os corpos dobrados de cansaço. Pela primeira vez, percebeu que aquela paisagem cotidiana carregava histórias invisíveis, histórias que ninguém registrava. Jane ainda dormia durante parte do trajeto, mas quando acordava, não se sentia apenas exausta. Sentia-se curiosa, como se, sem perceber, estivesse reaprendendo a olhar o mundo. Numa noite chuvosa, Roberto entrou no ônibus segurando algo diferente dentro da pasta. Quando se sentou ao lado de Jane, tirou um caderno simples de capa azul. É para você. Jane recusou no primeiro impulso. Não posso aceitar. Pode sim, é só para o caminho de casa. Ela segurou o caderno como se fosse frágil demais para suas mãos cansadas.
Tentou argumentar que não tinha tempo. Roberto apontou para a janela. Você tem esse tempo. Jane entendeu imediatamente. O tempo do ônibus, o intervalo invisível entre sobreviver e continuar. Antes de abrir a primeira página, ficou alguns segundos parada, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro. Pensou em quantas vezes tinha deixado vontades pelo caminho, convencida de que sonhos eram um luxo para quem não precisava escolher entre remédio e comida. O caderno parecia leve demais para carregar tudo aquilo que ela sentia. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não dormiu no trajeto. Abriu o caderno e escreveu frases tortas, inseguras, quase pedindo permissão. Apagou palavras, reescreveu, parou, respirou fundo, voltou. Escreveu sobre uma mulher que dormia no ônibus, sobre o barulho da cidade que não deixava o pensamento descansar, sobre o medo de chegar em casa e não ter resposta para as perguntas do filho, sobre a culpa de desejar uma vida que ainda não existia. Em certo momento, a caneta tremeu. Jane percebeu que estava chorando em silêncio, não de tristeza, de alívio. Era a primeira vez que colocava no papel tudo aquilo que sempre engolira. Quando percebeu, o ponto final já se aproximava. O coração batia diferente, não por medo, por vida. Nos dias seguintes, passou a escrever todos os dias, às vezes apenas 3 linhas, às vezes um parágrafo inteiro, às vezes palavras soltas que só faziam sentido para ela. Em casa, escondia o caderno dentro da mochila como se fosse um segredo precioso. Escrevia enquanto a água do feijão fervia. Escrevia sentada na beira da cama, com o filho já dormindo e a mãe respirando baixo na sala. Descobriu que escrever não afastava o cansaço, mas organizava a dor, dava nome ao que antes só machucava. Roberto nunca pediu para ler, apenas perguntava: "Escreveu hoje?" E Jane respondia com um sorriso que já não parecia tão cansado. Algumas semanas depois, durante uma dessas conversas silenciosas, Roberto revelou que trabalhava em uma pequena editora comunitária. Publicavam textos de pessoas que dificilmente teriam espaço nos grandes meios. Jane sentiu o estômago se contrair. Ela conhecia bem o peso das falsas esperanças. "Se um dia você quiser, posso ler o que você escreve", disse ele sem pressão. Jane demorou dias para criar coragem. Pensou em rasgar o caderno. Pensou que estava sendo ridícula. Pensou que a exaustão não combinava com sonhos. Numa sexta-feira chuvosa, finalmente entregou o caderno. As mãos tremiam. Roberto não abriu ali, apenas guardou. Obrigado pela confiança. Jane passou o fim de semana inteiro com um nó no peito. Revisava mentalmente cada frase, cada erro, cada medo. Na segunda-feira, encontrou Roberto sério, como nunca antes. "Eu li. O mundo pareceu parar. Você escreve com verdade, Jane." Ela sentiu os olhos arderem. Com dor também. Dor também é matéria-prima. A cidade seguia pela janela, indiferente àquela pequena revolução silenciosa acontecendo dentro dela. Roberto explicou que a editora lançaria uma coletânea sobre trabalho, invisibilidade e resistência. Histórias de gente comum. "Quero incluir um texto seu." Jane quase não conseguiu responder. Naquela noite, não dormiu. Escreveu. Escreveu sobre 14 horas de trabalho, sobre ônibus lotados, sobre mulheres que sustentam casas inteiras com braços cansados, sobre filhos que acreditam, sobre mães que resistem mesmo quando o corpo já não acompanha. Escreveu sobre si. Durante a semana seguinte, recebeu mensagens curtas de Roberto pedindo pequenos ajustes. Cortar uma frase, trocar uma palavra, dar mais espaço ao silêncio de uma cena. Jane nunca tinha revisado um texto na vida. Descobriu com surpresa que reescrever doía quase tanto quanto escrever. Havia momentos em que pensava que não era boa o suficiente,
que seu texto só existia porque falava de sofrimento, que talvez aquilo não fosse literatura, apenas desabafo. Mas, ainda assim, continuava. Numa tarde sentada na mesa da cozinha, com a mãe cochilando na cadeira ao lado, leu o texto inteiro em voz baixa. A própria história parecia estranha fora do corpo, como se outra mulher tivesse vivido tudo aquilo. A mãe abriu os olhos. "Isso é seu?" Jane assentiu. A mulher segurou sua mão. "Então é por isso que você anda diferente." Jane não respondeu. Chorou em silêncio. O texto foi aceito. Saiu com seu nome. Jane. Quando segurou o pequeno livro impresso pela primeira vez, não chorou. Sorriu. Um sorriso contido, profundo, silencioso. Não houve fogos, nem anúncios, nem mudanças imediatas. Houve apenas um pequeno lançamento numa sala apertada da editora. Um café simples. Algumas cadeiras ocupadas por autores tão invisíveis quanto ela fora durante a vida inteira. Quando pediram que Jane lesse um trecho, suas mãos voltaram a tremer. Mas ela leu. E pela primeira vez, sua voz não pediu desculpa por existir. Ela continuava trabalhando no restaurante. A mãe ainda precisava de cuidados. O dinheiro ainda era curto. Mas algo tinha sido deslocado para sempre. Jane já não se via apenas como alguém que aguentava. Ela também criava. E criar era uma forma inesperada de continuar viva. O convite chegou numa mensagem curta, quase tímida. Oficinas de escrita em um centro cultural da periferia, 2 vezes por semana, poucas horas por dia. Jane leu 3 vezes antes de acreditar. Não era um emprego grande, não resolveria todas as contas, mas pela primeira vez, era um trabalho que não exigia que seu corpo fosse até o limite. Mesmo assim, quase recusou. No primeiro dia, ficou alguns minutos parada diante do portão enferrujado, segurando a alça da mochila com força. Sentia-se deslocada. Quem era ela para ensinar alguém a escrever, se ainda aprendia a sustentar a própria voz? Entrou. A sala era simples. Cadeiras de plástico, uma lousa manchada, um ventilador barulhento lutando contra o calor. Aos poucos, as pessoas chegaram. Jane reconheceu nos rostos aquilo que via todos os dias no ônibus. Cansaço, pressa, histórias guardadas atrás dos olhos. Algumas pessoas acreditam que mudar de vida é sair de um lugar e chegar em outro completamente diferente. Jane aprendeu que não. Ela continuava acordando cedo. Continuava se preocupando com as contas. Continuava cuidando da mãe e preparando o café do filho antes da escola. O mundo ao redor não havia sido reorganizado para facilitar sua existência, mas dentro dela, algo tinha se deslocado para sempre. Se essa história tocou você de alguma forma, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários. De onde você está assistindo e qual parte da sua vida mais se parece com a da Jane? Sua história também merece ser ouvida. O ônibus ainda era o mesmo. O vidro frio, o barulho alto, as luzes da cidade passando rápido pela janela. A diferença era que Jane já não dormia para fugir. Agora, abria o caderno, escrevia no balanço do caminho, escrevia sobre as pessoas que cruzavam seu dia. Sobre mulheres cansadas que sustentavam famílias inteiras sem jamais serem chamadas de fortes. Sobre si. Jane não se tornou famosa. Não ficou rica. Não teve finais perfeitos. Teve algo melhor. Teve voz. E depois de tantos anos acreditando que sobreviver era tudo o que lhe restava, finalmente entendeu. O cansaço nunca foi o fim da sua história. Foi o começo da coragem de contá-la. Havia uma mulher que limpava casas desde os 13 anos. Um rapaz que trabalhava à noite em um depósito. Um senhor aposentado que nunca tinha escrito sequer uma carta. Jane respirou fundo. Começou falando baixo. Disse que ninguém precisava saber escrever bonito. Que ninguém precisava saber regras difíceis. Disse apenas que toda a história merecia um lugar seguro para existir. No início,
Houve silêncio. Depois, uma mulher leu um pequeno texto sobre o filho preso. Outra escreveu sobre o medo de envelhecer sozinha. O rapaz do depósito contou em poucas linhas que só conseguia sonhar quando o corpo já estava exausto demais para lutar contra a própria imaginação. Jane ouviu cada palavra como se fossem pedaços da própria vida espalhados pela sala. E entendeu, com uma clareza inesperada, que não estava ali para ensinar técnicas, estava ali para abrir passagem. No intervalo, sentou-se sozinha por alguns minutos. As mãos tremiam, não de medo, de responsabilidade. Pessoas tinham confiado nela aquilo que nunca tinham dito em voz alta. Quando a oficina terminou, uma das mulheres se aproximou. Nunca pensei que minha história pudesse virar texto. Jane não soube responder, apenas sorriu. Naquela noite, no ônibus, sentada no mesmo lugar de sempre, percebeu que já não carregava apenas o próprio peso. Carregava também histórias que tinham encontrado nela um lugar para respirar. E pela primeira vez, esse peso não a curvava, a sustentava.